Universo em bloco. Universo em bloco. A teoria do eternalismo. Futuro já está definido e você não pode fazer nada. E se eu te dissesse que o seu amanhã já aconteceu, que cada passo seu, cada decisão e até o exato segundo em que você vai piscar já estão gravados? Parece ficção, mas é exatamente isso que alguns cientistas acreditam. Você está no canal New e se prepara, porque hoje a gente vai falar sobre uma ideia que muda completamente a forma como você vê o tempo, o universo em bloco. Vamos entender de onde essa ideia veio, por que ela faz sentido para a física moderna e como ela derruba aquela sensação de que estamos no controle do nosso próprio destino. A noção de universo em bloco parte de algo bem simples de imaginar. E se o tempo fosse como o espaço? Você anda pela sua cidade e sabe que cada rua, cada prédio, cada esquina, todos já existem ao mesmo tempo. Você pode estar agora na rua principal, mas isso não significa que a praça deixou de existir só porque você não está lá. No universo em bloco, o tempo funciona do mesmo jeito. O passado, o presente e o futuro seriam como ruas diferentes já prontas, coexistindo. Essa visão nasceu a partir da teoria da relatividade de Einstein, quando ele mostrou que o tempo e o espaço estão entrelaçados em algo chamado espaço-tempo. Abriu a porta para pensar que o tempo não flui, ele simplesmente está lá, como um todo. Um elemento central dessa ideia é a velocidade da luz. Nada pode ultrapassá-la, e isso cria uma espécie de mapa de eventos possíveis, chamado de cone de luz. Dentro desse cone estão os acontecimentos que você pode influenciar ou ser influenciado, e fora dele estão eventos que, para você, são inalcançáveis. Outro ponto que bagunça a nossa cabeça é perceber que o tempo medido pelo relógio não é o mesmo para todos. Se você pudesse viajar perto da velocidade da luz, veria o tempo passar mais devagar para você do que para quem ficou parado. Isso significa que não existe um agora universal. Cada observador tem o seu próprio presente, e quando não existe um único presente, fica mais fácil aceitar que o passado e o futuro são apenas posições diferentes nesse espaço-tempo já fixas. Mas aí vem o golpe mais duro. Se todo o tempo já existe e a linha da sua vida já está traçada, a sensação de livre-arbítrio pode ser só isso, uma sensação. Mudar o futuro em um bloco já formado, isso seria como tentar apagar uma rua de uma cidade que já foi construída. Ela pode estar fora do seu campo de visão, mas não deixa de existir. Claro, aceitar isso não é nada fácil. A nossa intuição quer acreditar que a vida é um rio que corre do passado para o futuro e que podemos escolher para onde remar. Mas no universo em bloco, nós seríamos como passageiros de um trem. Já estamos nos trilhos e mesmo que possamos andar para frente ou para trás dentro do vagão, o destino final está decidido. Agora, existe um jeito simples e até assustador de perceber como talvez seu próximo pensamento já esteja decidido. E não é preciso física complicada para isso. Mas a gente vai chegar nessa parte daqui a pouco. Uma das razões para a teoria do universo em bloco ganhar força é que ela não surgiu apenas como um exercício de filosofia. Ela é sustentada por algumas das ideias mais sólidas da física moderna. A relatividade especial, por exemplo, não apenas uniu espaço e tempo em um único tecido, como também mostrou que a separação entre passado e futuro depende do ponto de vista de cada observador. Isso cria a base perfeita para imaginar que o tempo, assim como o espaço, já está inteiramente lá e não se move. O famoso experimento mental dos gêmeos viajantes é um exemplo clássico que dá sustentação a essa visão. Imagine dois irmãos. Um fica na Terra e o outro parte numa nave próxima à velocidade da luz. Quando o viajante retorna, descobre que envelheceu menos que o irmão que ficou. Não é ficção, é uma consequência real da dilatação do tempo prevista por Einstein e já confirmada em experimentos com relógios atômicos extremamente precisos. Se o tempo pode ser diferente para cada observador, isso enfraquece a ideia de um agora absoluto e reforça a noção de que todos os momentos já coexistem no espaço-tempo. Além disso, as simulações feitas por computadores que modelam o universo como um grande bloco geométrico, onde cada evento é um ponto fixo. Nessas representações, o tempo não corre, ele é apenas outra coordenada. Mas nem todos os físicos concordam. Alguns defendem o chamado universo em crescimento, no qual apenas o passado e o presente existem, e o futuro é criado à medida que o tempo avança. Essa diferença filosófica e científica é central no debate, e cada lado tenta encontrar experimentos que possam decidir a questão. O mais bizarro é que todas essas ideias não quebram nenhuma lei da física, inclusive a ideia do universo em bloco ramificado, outra teoria semelhante, mas ao mesmo tempo completamente
completamente diferente. Já iremos falar dela. Bom, Einstein adorava provocar com ideias que desmontavam a noção de simultaneidade. No experimento mental com um trem e 2 raios de luz, ele mostrava que 2 eventos que parecem ocorrer ao mesmo tempo para uma pessoa parada na estação podem não ser simultâneos para alguém que está dentro do trem em movimento. Essa simples inversão de perspectiva abala o conceito de presente único e aproxima a discussão de como o universo em bloco pode ser uma descrição mais fiel da realidade. Mas a física quântica entra na história para complicar e talvez ramificar tudo. O princípio da incerteza de Heisenberg diz que não podemos conhecer simultaneamente com precisão a posição e a velocidade de uma partícula. Isso abre espaço para interpretações onde o futuro não é totalmente determinado, mas sim uma gama de probabilidades. A questão é que alguns físicos argumentam que mesmo essas probabilidades já estariam inscritas no bloco do espaço-tempo, não haveria nada a ser decidido, apenas desvendado. No universo, em bloco clássico, tudo já está escrito e definido. Alguns cientistas defendem outra ideia: o universo em bloco ramificado. Imagine que esse bloco não seja fixo, e sim uma árvore de blocos. Cada evento não é único, mas ramificado em infinitas possibilidades. Cada possibilidade existe no agora. E aqui vem o ponto decisivo. Todas essas possibilidades do passado, do agora e do futuro coexistem no agora quadridimensional do espaço-tempo. Estão todas lá, já inscritas em ramos diferentes desse grande atlas. É aqui que a mecânica quântica entra com força. Em vez de colapsar para um único resultado, a realidade se desdobra. Resultados distintos seguem adiante em ramos que não se comunicam. Para nós, observadores presos a um galho, parece acaso. No conjunto, é apenas o bloco exibindo todas as alternativas, simultaneamente em um agora amplo que engloba todos os ramos. Nesse cenário, o livre-arbítrio reina com uma nuance. Você não regrava o futuro. Você seleciona o ramo que a sua história vai percorrer. A sua escolha é real no seu ramo, enquanto outras versões de você realizam outras escolhas em ramos irmãos que você nunca verá. O sentimento de decidir não é ilusão, é a experiência local de uma decisão que determina qual trilha da árvore você habita. Os paradoxos de viagem no tempo mudam de status. No bloco único, voltar no passado e matar o avô é um paradoxo lógico. No ramificado, o paradoxo deixa de existir. Ao intervir no passado, você desvia de galho e aterrissa em um ramo compatível com a intervenção. O passado do seu ramo original permanece intacto. O novo ato apenas inaugura outra via da árvore do espaço-tempo. Em termos de previsões, nada mágico acontece. Cada ramo obedece às mesmas leis. A diferença é a estrutura global do real, não um roteiro único, mas um catálogo completo de roteiros possíveis, todos existentes agora no bloco ramificado. Para quem está dentro do enredo, a experiência continua linear, passo a passo, ramo a ramo. Isso tem implicações diretas na identidade e na responsabilidade. Cada pessoa vive de fato o seu próprio universo, o seu ramo efetivo. A moralidade e o mérito não desaparecem. No seu ramo, você responde pelo que vive e pelo que causa. O julgamento é local por ramo, não um veredito sobre um único universo absoluto. Se você juntar essa visão ao trem de Einstein, a metáfora muda. Não estamos só em trilhos fixos, estamos numa malha inteira de trilhos, onde cada desvio previsto pelas leis da física vira um caminho legítimo do espaço-tempo. E como eu disse e irei repetir, tanto o universo em bloco fixo quanto o ramificado não quebram nenhuma lei da física. Agora, falando um pouco mais sobre o universo em bloco fixo, filósofos como Hermann Minkowski e John McTaggart contribuíram para consolidar a ideia de que o tempo, tal como percebemos, pode ser uma ilusão. Minkowski, mentor matemático de Einstein, foi quem formalizou a união entre espaço e tempo, enquanto McTaggart argumentava que a divisão entre passado, presente e futuro é apenas um modo humano de organizar eventos. Essa discussão não fica restrita à física e à filosofia. Ela acaba tocando também conceitos religiosos e culturais sobre destino. Em muitas tradições, a noção de que a vida segue um roteiro pré-escrito é central, e ver a física chegando a conclusões semelhantes causa tanto fascínio quanto desconforto. E no meio de toda essa disputa teórica, houve uma descoberta recente que para alguns cientistas foi como um empurrão definitivo para a teoria do bloco. Pouca gente fora dos círculos acadêmicos sabe dela, mas ela envolve observar o universo não como ele é agora, e sim como ele sempre foi. Se o universo em bloco
bloco estiver certo, isso significa que a nossa vida inteira já está registrada em algum lugar do espaço-tempo. Cada encontro, cada palavra que você vai dizer, até o último segundo da sua existência, tudo já estaria lá. E caso o universo em bloco fixo seja verdade, isso mexe diretamente com o que entendemos sobre escolhas. Porque, nesse cenário, o que chamamos de decidir não é mais criar um caminho novo, mas apenas percorrer uma trilha que já está definida. Essa visão abala a forma como enxergamos responsabilidade e mérito. Se você não pode alterar o que vai acontecer, qual é o peso real das suas ações? É uma pergunta que filósofos e cientistas vêm debatendo há décadas. Alguns defendem que a moralidade não depende do livre-arbítrio, mas da forma como reagimos ao que nos acontece. Já outros afirmam que sem liberdade real de escolha, conceitos como culpa e recompensa perdem o sentido. Isso também traz uma consequência curiosa para a nossa relação com as memórias. Se o passado, o presente e o futuro já coexistem, então as lembranças não seriam apenas registros de algo que passou, mas partes acessíveis de um mapa já pronto. E isso levanta uma hipótese intrigante. Será que experiências que ainda não vivemos já existem como memórias que ainda não acessamos? A neurociência ainda não tem respostas para isso, mas a ideia desperta tanto fascínio quanto estranheza. Outra implicação está na ciência de prever eventos. Em um universo completamente determinado, em teoria, se tivéssemos dados suficientes sobre a posição e o estado de cada partícula, poderíamos calcular tudo o que vai acontecer. Esse conceito remete ao chamado demônio de Laplace, uma entidade hipotética que, conhecendo todas as condições iniciais do universo, poderia prever com exatidão absoluta o futuro e reconstruir o passado. Na prática, as limitações tecnológicas e o caos de sistemas complexos tornam isso impossível. Mas a física do bloco sugere que esses eventos já estão lá, mesmo que não possamos vê-los. A ligação com viagens no tempo também fica evidente. Em um universo onde todos os momentos existem simultaneamente, viajar para o passado ou para o futuro seria apenas mudar de posição no espaço-tempo. Isso não significa que seja simples ou viável, mas mostra que, conceitualmente, o tempo não é uma linha que desaparece atrás de nós, é um território fixo, como um atlas cósmico no bloco único. Surgem paradoxos clássicos. No cenário ramificado, esses paradoxos viram desvios de ramo. Você não apaga o passado de origem, apenas segue por outra via da árvore do espaço-tempo. A consciência humana é outro ponto de impacto. Se estamos apenas assistindo a uma sequência de eventos já definidos, o que significa o ato de pensar ou sentir? Alguns pesquisadores sugerem que a sensação de tomar decisões pode ser uma ilusão criada pelo cérebro, que apenas atualiza a sua percepção enquanto percorre a rota já traçada. Isso se conecta com estudos que mostram que nosso cérebro começa a preparar certas ações antes mesmo de termos consciência de querer executá-las. E essa ideia já foi explorada em inúmeras obras de ficção científica. Filmes, livros e séries brincam com a noção de destino imutável, criando histórias onde os personagens lutam contra um futuro que no fim sempre se cumpre. O curioso é perceber como, mesmo nessas narrativas, a tensão vem justamente da tentativa de escapar algo que dentro da teoria do bloco seria impossível. E talvez a forma mais prática de entender isso esteja no seu próprio dia a dia. Imagine um momento em que você teve a sensação de déjà vu, aquela estranha impressão de já ter vivido algo antes. A ciência explica o fenômeno como um erro de processamento de memória, mas, dentro dessa visão, poderia ser apenas um vislumbre de um evento que já estava gravado no seu mapa do espaço-tempo antes mesmo de você chegar até ele. Se tudo já está escrito, cada escolha sua é só um passo em um roteiro que você ainda não leu. Talvez o amanhã não seja um mistério, apenas um capítulo esperando sua vez. E a pergunta é, você está pronto para viver algo que já aconteceu? Se o tempo é um bloco já impresso, o que mais está escondido nas páginas que a gente ainda não leu? A pista vem de um lugar colossal, Júpiter. Cientistas descobriram algo assustador nas nuvens de Júpiter. Clique nesse vídeo para saber mais.